Hoje a gente vai fazer uma live diferente, né? Fazer uma live, continuação da live da semana passada. Vou até escrever aqui nos comentários. Só um minutinho. Eu vou fixar aqui o comentário. Hoje eu fiz a live mais cedo, por causa dos meus horários. Também minha irmã vai fazer uma live hoje às 8h30, falando sobre a técnica de Osatoshi, a Fabiana Oliveira, que é minha irmã terapeuta. Eu vou acompanhar essa live também, que eu quero conhecer um pouco melhor, e é uma técnica super legal. Então eu resolvi fazer a live mais cedo, então vou fazer às 6h30 hoje. Eu sei que às vezes, né, eu vou alterando o dia. Às vezes eu faço na terça, às vezes eu faço na quarta, às vezes eu faço na quinta, a gente vai se adaptando. Mas eu quis fazer essa live hoje, quinta-feira, 6h30, um pouco mais cedo por conta disso. E também porque eu senti uma necessidade de uma continuação em relação à live da semana passada. A live da semana passada a gente falou sobre escolha do trabalho, profissão, e eu senti que faltou uma meditação específica para a gente fazer. Então, por isso que eu marquei essa live hoje. Eu vou só dar uns minutinhos para o pessoal ir entrando. Enquanto isso, eu vou tirando as cartinhas aqui. Vou só... Boa noite quem entrou. É boa noite, né? Ainda para alguns, boa tarde, boa noite. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou dar um tempinho. Eu vou tirando as cartinhas aqui pra gente ver o que vem, tá? Então primeiro eu vou tirar a carta da constelação, aquele baralho da constelação que eu tenho. E aí eu vou tirar uma cartinha pra ver o que vem. Vou embaralhar aqui, já embaralhei, agora eu vou escolher. Vou mentalizar aqui com os ancestrais e vamos ver o que vem. Pronto, tirei uma. Agora eu vou tirar aqui do oráculo para ver. Ó, quem eu dei boa noite é Marcela. Esse Jesus é meu tio ou minha tia? Agora eu não sei quem que tá nesse Instagram. A Bela, boa noite. Fabi, boa noite. Vou tirar aqui o oráculo aqui rapidinho. Embaralhei. Vou mentalizar aqui os ancestrais e a gente já tira. Paty, boa noite. Ô Fabi, eu falei pro pessoal aqui que eu fiz a live... Ah, é o meu tio. Eu não sabia se era da tia ou do tio. Oi, tio. Boa noite, bem-vindo. Eu tava comentando que eu ia fazer a live mais cedo. Cada dia eu faço a live num dia, né? Vou adaptando com os meus horários aí dos clientes. Mas também hoje eu queria participar da live da Fabi. A Fabi entrou, que é a Fabiana Oliveira, minha irmã. Hoje ela vai fazer uma live sobre a técnica do Osatoshi. Eu quero conhecer melhor, conheço um pouco, né? Mas ela vai explicar melhor junto com outro terapeuta. Então eu quero prestigiar essa live, por isso que eu fiz a live mais cedo. E também porque a gente falou dessa live na semana passada, né? A gente fez uma live falando por que a gente escolhe o nosso trabalho, por que a gente escolhe determinada profissão, quais são as dinâmicas que a gente tem e qual que é o impacto nisso, né? Deixa eu só abaixar já o som, porque essa vez a gente vai fazer um pouco mais rápido. Eu vou deixar o som baixinho. Vocês não sabem, né? Na frente da minha casa tem um clube e eles estão fazendo uma aula de zumba, alguma coisa do gênero. Então eu tenho que ter uma concentração muito grande para ficar aqui no momento presente. Olha só, né? Eu até tinha esquecido que eles fazem aula essa hora. Então, às vezes eu tô atendendo alguma coisa, começa a aula. Mas eles estão animados, tá todo mundo feliz, isso que importa. Eu vou deixar só o som um pouquinho baixinho aqui para eu ouvir, que aí eu consigo me focar melhor. Então, vamos lá. Semana passada a gente fez a live falando sobre trabalho e profissão. Eu expliquei ali, dentro do que a gente entende sobre a visão sistêmica, sobre escolha de trabalho, dinâmicas que envolvem as nossas relações de trabalho e a escolha da profissão. Só que eu senti uma necessidade de fazer uma meditação a respeito. Eu só vou recapitular um ponto e depois a gente faz a meditação direto. Hoje vai ser uma live mais curtinha pra gente ir direto no ponto. Mas antes eu tirei as cartas aqui. Vamos ver o que vem. Ó. Tirei primeiro da constelação. Ó. Saiu assim, ó. Obrigado, por favor, sinto muito. Ho'oponopono, hein? Saiu o Ho'oponopono. Então,
Gratidão aqui, hein? O sinto muito, né? Reconhecimento, né? Do que aconteceu. Por favor, conecta. O sinto muito é uma aceitação do nosso passado, da nossa realidade, né? E a gratidão é esse sentimento que a gente tem por tudo que está em nossa volta, né? Esse sentimento de amor, ele gera gratidão. Então, o amor não é o amor romântico que a gente aprendeu. O amor que nos conecta como pessoas mesmo, uns aos outros, né? Isso é a grande sensação, né? A grande vibração na realidade de gratidão que traz muitas coisas pra gente depois disso, né? E essa questão conecta com a ancestralidade muito forte, né? Do que os ancestrais viveram, de olhar para isso, aceitar essa realidade, né? O Bert Hellinger fala até de concordar, né? Não necessariamente aceitar, porque às vezes a gente tem dificuldade aí na nossa imperfeição de aceitar, né? Mas a gente pode concordar com aquilo que aconteceu, ou seja, quando eu concordo, eu entendo que foi dessa maneira e eu consigo seguir adiante. Então, eu acho que esse concordar com o nosso passado tem muito a ver com isso. E toda vez que a gente entra em contato com essa história, né, com as nossas próprias histórias, a gente entrar em contato com essa gratidão faz toda a diferença, com certeza, na nossa vida. E a outra carta do oráculo fala o seguinte, ó: saiba contar consigo mesmo e apoie-se. Seja seu maior aliado. Então, primeiro a gente, né? Mas lembre-se de que ajudar os outros é a maior forma de fortalecimento próprio. É dando que se recebe. Isso não significa que apenas colheremos depois do que plantamos hoje, mas que também, ao abrirmos a possibilidade de doação, nos transformamos no canal de recepção. Qual é a doação que a gente está fazendo hoje, né? E tudo tem a ver com o trabalho, né? Porque o trabalho, quando ele está conectado por essência, num lugar de maturidade emocional, de aceitação, ele entra muito nisso, né? De servir. A gente entender que a nossa missão dentro da nossa vida, do nosso trabalho, é o servir. Então, quando a gente se conecta, o trabalho, a profissão, o que a gente faz ao servir, ele amplia, né? Amplia e se conecta também com a carta da gratidão. A gente vai, né? A gente só vai. Então, até que ponto o nosso trabalho está conectado com isso? Porque se o trabalho ele ficar só conectado num papel, por exemplo, só no dinheiro, ele não vai ter equilíbrio, né? Vai chegar uma hora que não vai se sustentar. Porque se estivesse funcionando, a gente não ia ver tanta gente com burnout, né? Passando mal de estresse, com ansiedade, por conta de relações de trabalho, por conta do trabalho. Então, assim, se estivesse funcionando só a questão material, isso seria diferente. Então, a gente está entendendo que existe um propósito, e o propósito não é algo encontrado, né? Está dentro de mim. Então, existe algo dentro de mim que me conecta com o que eu faça hoje, independente do que seja. Mas ele precisa ter uma conexão maior. Você não precisa ser terapeuta para poder doar, né? Você pode ser qualquer profissão, ter qualquer profissão, qualquer tipo de trabalho e conseguir se abrir para doação, né? Fazer diferença, porque na verdade hoje o trabalho ele se conecta através das relações, né? Os trabalhos não são iguais, eram antigamente, que tem a ver com o que a gente vai fazer agora, né? Ele não é mais aquele trabalho que a gente só tinha uma função exclusiva de sobrevivência, né? Hoje ele está se ampliando, a gente pode fazer muito mais coisas. Então, esse trabalho conectado com o servir faz muita diferença. E o servir, ele entra tanto na nossa família, com as pessoas na minha volta. Então, isso é bem amplo, né? Em relação ao servir. E aí, esse significado faz muita diferença quando a gente está trabalhando. Eu só quero recapitular um ponto dentro da visão sistêmica, que é essa questão de escolha da profissão e do trabalho, tá? Eu fiz assim na minha cabeça, tipo um diagrama para a gente entender. Eu vou fazer essa recapitulação que eu fiz que eu falei na última live, só para a gente, antes, é um aquecimento, né? Para a gente fazer essa meditação aqui, que eu sinto que vai fazer a diferença para nós, né? Então, assim, ó, tem a gente aqui. A gente está carregando, né, padrões comportamentais, né? Para quem não conhece muito bem constelação, a gente carrega padrão comportamental, né? Formas de vida, de formas de se relacionar dos nossos ancestrais. Então, aqueles que vieram antes da gente, os nossos pais ancestrais, a gente só de fazer parte desse sistema familiar, a gente já está ali inserido num certo padrão, né? Em certas formas de comportamento e várias coisas, e várias dinâmicas que acontecem ali. Então, é você conectado a esse ancestral, e ancestrais no geral.
E aí eu faço assim, ó, eu vou para trás, me conecto com os ancestrais, então eu faço parte disso. Então tem muita influência no nosso trabalho, no que a gente faz hoje, no nosso comportamento atual e até sensação que a gente tem por conta dessa ancestralidade. Então tem muita coisa aí que talvez eu já teria condições de ressignificar ou nem precisar me sentir dessa forma. E eu às vezes sinto porque eu ainda estou conectado com essa história dos ancestrais, ainda coisas difíceis que podem ter acontecido, escassez, sofrimento, pode ser escassez às vezes material, mas também pode ser que teve famílias que não tiveram escassez material, né? Tiveram dinheiro, porém às vezes o dinheiro ele veio a um preço alto, né? A disputa de terra, mortes, então muitas vezes eu estou conectado ao trabalho, quando eu vou me conectar com essa energia do trabalho, ou escolher a minha profissão, eu posso estar tentando ou repetir um padrão, ou às vezes resolver uma questão familiar. Então às vezes eu escolho uma profissão porque eu quero resolver eu sou um advogado porque teve muitos problemas de litígios, enfim, né, de processo, ou de problema de terra, mortes, injustiça. Dentro da minha família eu venho para esse sistema querendo resolver. Isso também pode ser. Ou sou um médico, um terapeuta, um psicólogo para cura, entre outras coisas. E também a própria dinâmica. Então, às vezes eu estou num patamar bom, eu tenho total competência, mas eu ainda me conecto, por exemplo, com a escassez. Então eu vejo muito padrão nas pessoas que eu atendo, que às vezes ela tem condição, assim, ela tem total condição, ela tá bem, só que ela tem uma sensação de que se ela perde o emprego, se ela deixa um cliente, vem com um peso às vezes tão grande que a gente começa a olhar que tem algo aí. Então quando tem uma coisa assim que não está fluindo bem, tem um peso dentro de você, é bom investigar. Então esses são os padrões, a gente consegue investigar e vamos fazer a meditação para olhar para isso. E depois eu chego no meu pai e na minha mãe, né? Ou nos cuidadores. Se eu não tive convivência com meu pai e com a minha mãe biológica, eu também tenho uma influência do contexto que eu estou inserido. Então, se eu fui criado por uma avó, por uma tia, pais adotivos, enfim, família adotiva, fui, né, doado, eu começo também a ter um relacionamento e uma percepção do trabalho, né? Como que meus pais, meus cuidadores, meus tios lidavam com o trabalho. Às vezes às vezes com peso, né? Ou aquelas coisas que você aprende quando você é criança, né, e você olha os seus pais, quem lá cuidando, fala assim, viu, é difícil, viu, para trabalhar não é fácil, ficava lá, né, sempre muito difícil acessar, você via seu pai às vezes sofrendo, sua mãe sofrendo, às vezes sua mãe em casa, seu pai trabalhando, tudo isso tem uma influência em como você percebe essas relações de trabalho, como o trabalho também, quando você vai para a vida, como ele pode se representar. Isso tem uma grande influência, então, dentro do ambiente que você viveu. E muitas vezes, isso se repete nas suas dinâmicas de trabalho. Então, quando você vai para o trabalho, então você chegou numa certa idade, estudou, vai trabalhar. Você pode estar repetindo algumas dinâmicas ou um padrão da sua família. E também tem uma coisa bem importante, além de repetição de padrão, que é o mais comum, né? A gente às vezes tem questões, quando a gente é criança, de falta, né? Então às vezes eu tive falta de um pai, falta de uma mãe ou dos dois. E muitas vezes eu estou indo para a vida tentando compensar essa falta de alguma forma. E às vezes essa falta ela é compensada nos ambientes de trabalho. Então às vezes eu tenho um chefe que ele é muito parecido com alguma dinâmica que eu vivi, que eu tenho conhecimento com meu pai, mas na verdade, e esse chefe às vezes ele se torna algo assim muito grande para mim. E às vezes quando eu vou olhar, né, olhar ali no processo sistêmico, numa constelação, na verdade essa dinâmica está mais relacionada à minha origem, ou seja, aquele pai que talvez eu tive falta, do que exatamente aquele chefe ou qualquer relação que eu tenha de trabalho, um colega, um cliente, enfim, é o ambiente que eu estou, né? Então às vezes a pessoa teve problemas de, por exemplo, uns casos que eu já atendi, né? A pessoa teve muito problema de abusos em forma geral, né, na família. Quando ela vai para o trabalho, ela vai para o trabalho repetindo dinâmicas de abuso. Então ela tem um chefe abusivo, uma chefe abusiva. E aí quando a gente vai olhar, muitas vezes essa dinâmica já é bem... Oi Dani, boa noite. A Karina também, entrou a Karine. Então a gente vai olhando dinâmicas que a gente vai repetindo ali no trabalho por conta de alguma falta que eu tive na minha origem. Também pode acontecer o seguinte, às vezes eu tive excesso, tá? Então tem pais também super protetores, isso a gente até observa um pouco mais na geração atual, mas isso também aconteceu lá atrás. Então eu tenho pais muito protetores e às vezes é como se o pai inconscientemente não deixasse o filho ir muito para a vida. Quando ele vai para as relações de trabalho, parece que ele só quer receber,
Então ele fica muito nessa coisa de receber. E ele tem muita dificuldade nessa troca existente nas relações de trabalho, na troca existente com, né, eu recebo para isso, ou é um cliente, então às vezes eu tenho ainda uma postura ainda de receber. E quando eu olho lá atrás, mais a fundo, às vezes eu estou ainda muito na postura infantil. Então eu estou indo para o trabalho, nas minhas relações de trabalho, com uma postura emocional infantil. Então sabe que a criança ainda só quer receber. E às vezes eu estou nesse lugar infantil. Então é isso. Pensa lá nos ancestrais, lá atrás, depois no que você aprendeu com seus pais ou cuidadores em relação ao trabalho, né? As dinâmicas, crenças que foram se formando por conta disso, né? As crenças que você foi aprendendo na sua infância, sobretudo, né? O que você aprendeu, né? Ou que você conviveu, né? Com muita falta, e como que isso está reverberando em você hoje, e quais são as dinâmicas que você tem enfrentado hoje no seu trabalho. Às vezes é aquilo que eu comentei, às vezes você está bem, né, num trabalho, tem uma boa remuneração, mas você tem uma sensação que está faltando alguma coisa. Ou você sempre tem um medo que vai ser demitido, ou você tem medo de perder cliente, ou você tem dificuldade de cobrar pelos seus serviços. Essas são dinâmicas que a gente pode entender um pouco melhor, caso isso esteja acontecendo, né? Como que o dinheiro vem para você, vem com peso, vem leve, né? Vem fluido, tudo isso são questões que a gente pode observar. Ou eu tenho um sentimento de injustiça, né? Sempre acho que algo está acontecendo, que nada está bom o suficiente. Isso são posturas que a gente pode observar, né? Às vezes a gente também está muito ainda procrastinando, né? Não consegue muito executar as coisas, está muito parado. Então isso são sintomas que a gente pode observar e a gente pode acessar em algumas dinâmicas aí para a gente ir mais a fundo para entender o que acontece. Né? O que você tem enfrentado hoje em dia. Eu costumo falar, né, quando a pessoa vem buscar um atendimento, mentoria, qual a pergunta que você faz todo dia? Porque todo mundo tem aquela pergunta que a gente se faz todo dia. Então, qual é aquela pergunta que você está fazendo? Às vezes é um porquê, né? O porquê às vezes te aciona numa crença, mas geralmente é por aí, né? Por que eu estou nessa situação? Por que eu ainda não recebo o que eu tenho que receber? Por que eu ainda estou enfrentando as mesmas dinâmicas, né? Por que eu ainda tenho esse tipo de colega? Por que eu tenho chefe assim? Por que os clientes não vêm ou vêm, mas vem difícil, ou não me pagam? Isso tudo são sintomas que são importantes para a gente conseguir identificar. E a gente entendendo isso, a gente consegue viver de uma forma mais leve e a gente acessar isso que falou na primeira carta, né? A gratidão mesmo. Quando a gente acessa esse sentimento de gratidão, a gente começa a ressignificar essa história, porque a gente ainda está muito preso em alguns padrões comportamentais que a gente ainda não se deu conta muitas vezes. E a pergunta da constelação é o seguinte: o que eu ainda não vi, que se eu visse mudaria o cenário? Então é isso, o que de repente eu não estou enxergando ainda? Então o objetivo desses trabalhos, né, sistêmicos, é a gente olhar o que a gente ainda não está enxergando. E às vezes a gente precisa olhar algumas vezes para isso. Tá tudo bem, a gente está no processo de evolução e é assim que vai funcionando. Ok? Esse foi um resumo, nem tão resumido, porque eu não consigo resumir tão bem, né? Eu me empolgo falando. Mas vamos direto para a meditação. Recomendações aí para a gente meditar um pouco e acessar essa vivência, né? Então, não sei o lugar que você se encontra agora, mas se você estiver num local tranquilo, que seja possível, né, fechar os olhos, ter uma sustentação, se estiver sentado, né, colocar bem os pés no chão, deitado. Você pode fazer essa dinâmica quantas vezes forem necessário ou em outros momentos também, tá? Caso você não consiga fazer ela exatamente agora. Recomendação também é o seguinte: vamos fazer, quando eu falar o comando, assim, vamos olhar, por exemplo, dissociado, ou seja, olhar como se estivesse num filme. Então, às vezes você vai entrar na cena e às vezes você vai olhar para o que está acontecendo, tá? É assim que a gente vai fazer. Também não se cobrar, às vezes você não consegue acessar agora porque não tem muita prática, mas às vezes vem sensação, vem imagem, não vem exatamente como eu estou conduzindo, mas vem algumas informações, tudo é válido. É igual fazer uma constelação, toda informação é válida quando a gente está fazendo o processo. Então vamos lá, porque isso com certeza também vai me ajudar. Eu estava precisando fazer essa meditação, então aproveitei esse momento para isso, para a gente se conectar com essa energia e mais, entender talvez qual a dinâmica que você precisa olhar agora, o que talvez você não esteja vendo ainda que você precisa olhar. Ou às vezes está bom, você pode só melhorar, né? Potencializar o que você já tem de bom, ou de repente melhorar
Ou então preencher algo, né, que precisa ser preenchido, porque a constelação é isso, né? O que eu excluo e o que está em desequilíbrio, né? Talvez o que eu esteja excluindo hoje é o que eu preciso incluir, tá? Então vamos lá. Então eu vou aumentar aqui a música para você conseguir ouvir essa música de fundo. Para mim também me ajuda e a gente acessar esse lugar, tá? Então você vai fechando os seus olhos, fazendo uma respiração profunda. Mais uma vez. Vai respirando da forma que for melhor para você, talvez inspirando pelo nariz, soltando pela boca, ou inspirando pelo nariz e soltando também pelo nariz. Essa respiração vai te ajudando a acessar esse inconsciente, dando autorização para que você acesse cada vez mais profundo. Mais uma vez uma respiração. E agora você vai ficando cada vez mais no estágio profundo, acessando o seu inconsciente, dando permissão para você. E vai sentindo uma energia que vem da planta dos seus pés e te conecta com as suas raízes, tá? Com a raiz da terra, com a raiz da sua história, da sua ancestralidade. E essa energia vai subindo através do seu corpo, subindo pelas suas pernas. Essa energia vai subindo devagar. E você vai sentindo essa energia se conectando com o seu inconsciente, se conectando com as suas histórias, com tudo que você vivenciou até aqui, sua infância, adolescência, juventude, fase adulta, com todas as suas relações interpessoais, na escola, no trabalho. Tudo isso vai compondo essa energia que vai subindo da planta dos seus pés. E agora essa energia vai subindo através da sua coluna vertebral e ela vai parar atrás de você nos seus ombros. E você vai sentindo atrás de você, do seu lado direito, atrás de você, você vai sentir a energia do seu pai. Mesmo que talvez você não tenha conhecido o seu pai, você se permite sentir essa energia. Talvez você visualize algo, mas sente que tem uma energia atrás de você do seu lado direito. E agora do seu lado esquerdo, você sente a energia da sua mãe. Mesmo que você não tenha convivido com a sua mãe, não tenha conhecido a sua mãe, você vai sentir essa energia. Ou você vai visualizar a sua mãe e vai entrar em contato com essa energia atrás de você. E agora você vai sentindo a energia dos seus avós, bisavós, tataravós e todos aqueles que vieram antes de você. Você vai sentindo essa energia atrás de você, como uma espécie de proteção, uma sensação que te conecta a uma energia maior. E esses ancestrais, eles vão conectando com aquela energia que subiu da planta dos seus pés, que é a sua própria história. Eles vão acessando essa energia. E agora, devidamente conectado, conectada, você vai se preparar para acessar um lugar. Você talvez possa fazer isso de forma dissociada, como se estivesse num filme, observando o local. Você vai observar algumas pessoas. Isso. E agora você entra numa espécie de portão, uma porta, como vier para você.
Você vai acessar essa porta, vai abrir essa porta e você vai entrar em contato com várias pessoas. Talvez sejam pessoas conhecidas, talvez você nunca tenha as visto, ou você apenas sente a energia dessas pessoas. E essas pessoas vão te dando autorização para entrar um pouco mais nesse ambiente. E agora você vai encontrar uma pessoa específica, que essa pessoa vai te guiar para onde você tem que ir. E essa pessoa faz parte do seu sistema familiar, é algum ancestral seu. Pode ser seu pai, sua mãe, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, um avô, uma avó, um bisavô, ou alguém lá de trás, ou alguém talvez que você nem tenha conhecido, mas você vai visualizar nessa multidão de pessoas essa pessoa. Pode ser uma criança, um adulto. E esse ancestral seu te estende a mão e te conduz para o lugar onde você precisa ir agora, para olhar esse filme que eu comentei com você. E esse ancestral te apresenta a sua história, apresenta a história dos seus ancestrais, e você começa a visualizar eles trabalhando, visualizar a cena. Pode ter sido imigrante, pode ter sido índios, agricultura. Você vai acessar algum lugar que vai te trazer uma compreensão nesse momento. E junto desse ancestral, você entende e acessa esse lugar. Talvez você visualize muito sofrimento, dor, escassez, ou talvez você visualize muita abundância. Esse ancestral está te guiando para o que você precisa olhar agora. E agora que você acessou esse lugar, essa situação, você vai dizer para esse ancestral e para você: eu agora compreendo. Mais uma vez, eu agora compreendo. E eu agradeço por essa história. Sente como foi falar essa frase. Talvez tenha sido difícil, fácil, dolorido. Mas esse ancestral estende a mão para você e você consegue ressignificar essa energia, essa sensação. E você agradece esse ancestral, essa cena que você visualizou. Sente essa sensação. E agora esse ancestral te autoriza a voltar e vai te levando novamente ali até a porta. E você, com essa sensação, essa compreensão, você agora tem uma força interna para você mesmo acessar uma outra história. Agora, de um outro lugar, você vai visualizar a sua criança. Esse menininho, essa menininha. Você aqui vai conseguir observar essa sua criança. E você vai sentir essa sensação da criança. E agora essa criança, ela está numa situação onde ela observa os pais dela, os cuidadores dela. E o que essa criança fala para você?
Talvez você observe uma situação do seu pai ou da sua mãe no trabalho, voltando para casa, ou alguma situação difícil, ou alguma situação muito boa, um aconchego. Essa criança vai te mostrar o que você precisa ver agora. Isso, visualiza essa situação, essa cena, você, seus pais, ou quem cuidou de você na sua infância. E qual é a crença que essa criança aprendeu com esses pais? Talvez você visualize, sinta ou compreenda qual é essa crença. E você que está olhando essa cena de longe, você vai dizer: eu agora compreendo. E eu agradeço também por isso. E agora, com essa nova compreensão, com essa crença ou essa sensação que você conseguiu acessar, você avança mais um pouco, talvez numa outra sala onde você consiga visualizar. Agora você é um pouco mais velho, mais velha, na sua primeira situação de trabalho, sua primeira vez que você acessou o trabalho. E você vai olhar para esse jovem, para essa jovem no trabalho. Você vai acessar todas as informações, associando o que você aprendeu com seus ancestrais, a crença da sua criança, e como isso estava presente ali naquele momento, na sua primeira experiência de trabalho. E você vai olhar para isso tudo e vai dizer: eu compreendo, eu agora compreendo. E agora eu também agradeço por isso. Isso. E agora você vai integrando toda essa vivência, toda essa informação, esse encontro com seus ancestrais, essa crença da sua criança, e você na sua primeira experiência de trabalho. Talvez as sensações sejam um pouco desconfortáveis, ou venha uma emoção, ou uma alegria, ou alguma informação na sua cabeça, uma frase. O que vier, você se permite sentir nesse momento. E agora, com essa informação, você vai vindo novamente, andando mais uma vez. Você volta para a posição que você estava e vai sentindo essa energia ancestral atrás de você, lado direito, lado esquerdo, todos eles atrás de você. E agora você integra essa informação. Coloca a mão aqui no peito, que é o chakra cardíaco. Se você puder, colocar as duas mãos aqui no peito. E você vai integrando essa história. Integrando o que você aprendeu dos ancestrais. Integrando a sua criança, essa crença. Integrando aquela jovem, aquele jovem que ainda não tinha a experiência necessária. Que talvez tenha sido difícil, mas agora você pode acolher. E como a primeira carta que a gente recebeu, a gente diz: eu sinto muito. Obrigado. 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 E agora, com essa energia, com essa sensação, você vai integrando tudo isso, agradecendo por essa experiência. E você começa a respirar novamente, perceber sua respiração, respirando mais uma vez. E eu vou contar de 1 até 5. Quando a gente chegar no número 5, você já vai estar voltando para o aqui e agora. 1, 2, respira, 3, 4,
Vai mexendo as mãos, os pés, a cabeça. 5. Respirando agora totalmente aqui no momento presente. E no seu momento, você vai abrindo os seus olhos. Respirando. Você vai voltando. E alguém só me conta se está tudo bem, se conseguiu fazer. Como tem um atrasozinho aqui no Instagram, só me conta se está tudo bem ou manda um coraçãozinho para eu saber. Vamos respirando, né? Se compondo dessa energia, se recompondo, melhor dizendo, né? Já mandaram um coração, acho que está tudo bem. Só alguém me escreve se está tudo bem, se conseguiu fazer a meditação, como que foi. Ah, Juliane, que bom ver você aqui, feliz. Não sei se você conseguiu pegar desde o começo. Isso. Bom. Ah, que bom. Isso. Então, sentindo essa energia, né? Depois vocês me contam aí, né? Vamos processar essas informações, como que você conseguiu acessar. E vamos encaminhar essa live. Alguém talvez precisa fazer uma meditação como essa, acessar algumas informações. E gratidão aí pela presença de todos. Hoje foi um pouquinho mais rápido, mas que bom que a gente conseguiu fazer. Se cuidem aí, viu? Um beijo, boa noite. A Fê tá processando ainda. Beijo, gente, boa noite.